Você acredita que o Brasil tem segredos guardados que mudariam para sempre a história da humanidade? Por quase 30 anos, a versão oficial de um dos eventos mais bizarros da história nacional alega que tudo não passou de histeria e engano. Em janeiro de 1996, a pacata cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais, parou. Não por um feriado, mas por uma série de avistamentos e movimentações militares que até hoje desafiam a lógica e a ciência proibida. O que realmente aconteceu em Varginha não é apenas um mistério ufológico, é um dos maiores acobertamentos governamentais do planeta, tocando em fenômenos inexplicáveis que apontam para o universo oculto. Se você está pronto para desvendar segredos sobre enigmas e curiosidades científicas, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma investigação. Nos próximos minutos, você descobrirá a conexão secreta entre Brasília e Washington e o que pode ter sido trocado pelo silêncio de um país inteiro. Tudo começou na madrugada de 13 de janeiro, com relatos de um objeto voador não identificado que teria caído em uma área rural próxima a Varginha. O pânico na zona rural foi o primeiro sinal. Em seguida, testemunhas relataram uma intensa e incomum movimentação de veículos militares, caminhões e comboios do Exército, especialmente vindos da Escola de Sargentos das Armas, ESA, em Três Corações. Inicialmente, a história foi contada boca a boca, mas a aparição do Exército de forma rápida e ostensiva em um caso de suposto acidente aéreo logo levantou suspeitas na população, marcando o início da desconfiança. Estamos diante de um dos maiores mistérios do universo em solo brasileiro. O momento mais crucial e aterrorizante ocorreu na tarde de 20 de janeiro. Três jovens, Kátia, Liliane e Valquíria, avistaram uma criatura agachada em um terreno baldio. Os relatos são consistentes. Um ser bípede de cerca de 1,60, pele marrom escura e oleosa, com três proeminências na cabeça e grandes olhos vermelhos, sem pupilas visíveis. As meninas, apavoradas, fugiram do local e só contaram a história à mãe tempos depois. A simplicidade e o medo genuíno das jovens, que não tinham histórico de buscar notoriedade, deram grande peso ao depoimento na comunidade ufológica. Os ufólogos sustentam que não houve apenas um, mas possivelmente dois ou mais seres. Um deles estaria ferido e foi visto por militares, enquanto outros teriam sido capturados em diferentes pontos da cidade, especialmente próximo a um zoológico. Os relatos de testemunhas que chegaram mais perto das áreas de captura mencionaram um odor forte, descrito como amônia ou algo químico muito desagradável. Este cheiro incomum, somado à descrição da pele marrom e oleosa, reforça a tese de que os seres tinham características biológicas não terrestres. A confirmação do envolvimento de agentes de segurança estaduais deu mais seriedade ao caso. Há relatos de que um dos seres foi capturado por dois policiais militares no bairro Jardim Andere. Um desses policiais, o cabo Marco L. Xerezi, teria tido contato físico direto com a criatura durante a operação. Dias após, Xerezi adoeceu gravemente e foi a óbito com um quadro de infecção generalizada atípica, que causou septicemia. Seu funeral foi apressado e o laudo de óbito gerou desconfiança. O caso do cabo Xerezi é o mais controverso. O doutor Ítalo Vianelli, médico legista envolvido, deu declarações conflitantes. Enquanto a mídia oficial ele nega a conexão, ele teria admitido em um documentário que teve contato visual direto com a criatura por cerca de 4 minutos. A causa real da infecção, no entanto, permanece no centro do mistério, mas o depoimento ambíguo do Dr. Vianelli só reforça a teoria do acobertamento. Diante da pressão da mídia nacional e internacional, o Exército Brasileiro, EB, foi obrigado a se manifestar. A versão oficial, consolidada em um inquérito policial militar em 2010, concluiu que a histeria começou com o avistamento de um morador em situação de rua, conhecido como Mudinho, que estava agachado e sujo. O IPM alegou que as meninas o confundiam com uma criatura. O relatório também tentou explicar a movimentação militar como uma simples transferência rotineira de tropas entre a ESA e Varginha. A tese do morador em situação de rua é amplamente questionada pelos ufólogos. O IPM falhou em explicar a intensa movimentação militar, os comboios noturnos, o isolamento do hospital regional e a presença de viaturas da PM no mesmo local e hora.
Além disso, a mãe das meninas, Luísa Silva, relatou ter sido abordada por homens de terno e gravata que tentaram suborná-las para que as filhas desmentissem a história publicamente. Essas tentativas de coerção e o suspeito falecimento do policial militar jamais foram convincentemente explicadas pelas Forças Armadas. Os ufólogos afirmam que os seres capturados foram inicialmente levados para o Hospital Regional de Varginha e, posteriormente, transferidos sob forte escolta militar para a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, para autópsias e estudos. Testemunhas dentro da universidade relataram o isolamento de áreas e a presença de vigilantes vendo luzes estranhas pairando sobre o campus. Embora a Unicamp negue envolvimento, a complexidade científica do caso sugere que apenas centros de excelência poderiam conduzir a análise biológica de espécimes não terrestres. A peça central da teoria do acobertamento global é a suposta intervenção dos Estados Unidos. Ufólogos relatam a presença de agentes da inteligência norte-americana, os famosos Homens de Preto, em Varginha, dias após o incidente. O que mais chama a atenção é a suposta aterrissagem de um avião de transporte militar, um C-17 Globemaster III da Força Aérea do ZEUA e o SAF, no aeroporto de Viracopos, Campinas. A tese é que o Brasil, sem a infraestrutura e os recursos para lidar com a descoberta, entregou os espécimes e os destroços ao ZEUA em troca de tecnologia militar ou apoio. A crença da ufologia é que o Brasil teria cedido o controle dos seres e do material em troca de um acordo secreto de salvaguardas tecnológicas. Embora acordos oficiais de cooperação militar e tecnológica entre Brasil e EUA tenham sido formalizados anos depois, a teoria da conspiração aponta que a urgência em janeiro de 1996 forçou uma troca sigilosa. Os espécimes anômalos em troca de acesso à tecnologia de defesa e segurança de ponta que o Brasil não possuía. Esse seria o preço do silêncio nacional. Em 2022, o documentário Moment of Contact, dirigido pelo cineasta americano James Fox, reacendeu o debate, trazendo novas testemunhas e alegações. O filme reforçou a narrativa ufológica e sua influência continuou forte. Não à toa, James Fox retornou a Varginha no início de 2025 para coletar mais relatos, incluindo de pessoas da área médica que alegadamente tiveram contato com os seres. Essas novas entrevistas dão peso ao lado investigativo e mostram que o caso, apesar de antigo, está longe de ser resolvido. Curiosamente, a cidade de Varginha abraçou seu papel no mistério. O ET de Varginha se tornou um ícone local e uma fonte de turismo. Em 2024-2025, o interesse cultural atingiu o ápice. O terreno baldio no bairro Jardim Andere, ponto da aparição mais famosa, está sendo transformado em ponto turístico, com instalação de um mirante para selfies. Além disso, a Fundação Cultural de Varginha está em processo de coletar materiais para um novo acervo, na tentativa de transformar e preservar a memória do incidente como patrimônio cultural imaterial. Para entender o presente do caso, é preciso equilibrar as duas versões. No âmbito oficial e científico, não há provas que confirmem a queda de uma nave ou a presença extraterrestre. As autoridades brasileiras usam o IPM, Inquérito Policial Militar, de 1997, para concluir que tudo foi uma confusão com um morador em situação de rua. Essa versão oficial é sustentada pela falta de provas físicas e pela ambiguidade dos depoimentos-chave, como o do Dr. Vianelli, que ora nega, ora admite o contato direto com a criatura. Já para a comunidade ufológica, o caso é inquestionável, sustentado pelos múltiplos testemunhos diretos que consideram o IPM apenas mais uma camada do acobertamento. O caso não interessa mais apenas aos ufólogos. O potencial de Varginha agora atrai a indústria do entretenimento. Além do documentário de James Fox, o livro que denuncia o suposto acobertamento militar está sendo adaptado para um filme, com lançamento previsto para julho de 2025. Essa produção em massa de conteúdo audiovisual sobre Varginha mostra que, mesmo sem uma prova física, o poder da dúvida e da conspiração continua sendo uma das narrativas mais fortes e lucrativas da história brasileira. O incidente Varginha é um mistério sem provas concretas, mas com evidências circunstanciais irrefutáveis de uma anomalia. O silêncio persistente das Forças Armadas sobre a movimentação militar e o suspeito falecimento do policial militar são, em si, o maior mistério do caso.
Se o exército negou a queda da nave, a captura dos seres e a intervenção estrangeira, por que o acobertamento foi tão eficiente e por que a verdade insiste em emergir mais forte a cada década? O incidente Varginha não acabou em 1996, ele apenas nos aguarda. A única maneira de romper a cortina de fumaça é manter a busca e questionar a versão oficial.